Senhor, Pai, que seja um tempo precioso para eles também. Pai, que a semente que está sendo lançada no coração deles, Senhor, possa germinar, possa, Pai, encontrar um coraçãozinho fértil, aberto, Senhor, para ministração. Capacita os professores e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. E toda a igreja diga amém. Bom demais, né, irmãos? Nós estaremos aí fazendo mais uma sala para os nossos queridos filhos. Eu fico feliz porque eu falei aqui da importância de nós fazermos mais uma sala lá na frente. E é para a glória de Deus, irmãos. Mas os irmãos têm acreditado nesse projeto. Essa semana um irmão me procurou, ele está aqui, não vou citar o nome, que não precisa. Ele me procurou e disse assim: pastor, eu quero fazer uma oferta de amor sobre essa sala. E ele deu uma oferta de R$1.000, irmãos, para a glória do Senhor, né? Porque ele acredita no projeto, acredita naquilo que Deus está fazendo aqui. Então, se você, né, sente no coração de ofertar, de nos ajudar nesses projetos, venha falar conosco, né? Porque aquilo que você planta, você vai colher. Antes de passar a palavra para o pastor João, eu só quero ler um versículo e deixar esse versículo para a tua meditação, que está em Lucas capítulo 9, verso de número 55, diz assim: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Uau! Escute, diante de uma situação que Jesus estava indo para Jerusalém, acontece uma situação a qual Jesus não foi recebido da forma que os discípulos gostariam que Jesus fosse. E os discípulos ali, Tiago e João, diz: Senhor, quer que a gente ore para cair fogo do céu e consuma tudo isso daqui? O próprio Jesus disse assim: vocês não entenderam nada. Vocês estão caminhando comigo há tanto tempo e vocês ainda não entenderam o que eu vim fazer nessa terra. Aqueles homens que estavam do lado de Jesus há 3 anos já, indo para 3 anos e meio, porque estava próximo dele ser crucificado, ouvindo tudo aquilo que Jesus vinha ministrando ao coração daqueles homens, e diante de uma situação adversa, eles queriam destruir tudo. E Jesus os repreende dizendo assim: vocês não sabem de que espírito vocês são, vocês não estão entendendo nada. Olha aqui para mim, os tempos mudaram, os anos passaram, mas infelizmente tem um monte de pessoas que estão dentro da igreja, que diz que está caminhando do lado de Jesus, que ainda não sabe o que Jesus veio fazer. Tem um monte de gente, líderes, homens e mulheres que dizem estar andando do lado de Jesus, que está achando que Jesus está furioso e querendo destruir as almas, querendo destruir pessoas. Querido, se Deus quisesse nos destruir, Ele teria feito isso quando a gente estava lá no lamaçal do pecado. Jesus disse assim: eu não vim destruir, eu vim salvar as almas perdidas, as almas feridas, as almas machucadas. Queridos, nós precisamos mudar esse entendimento. Achar que Deus está irado conosco. Deus não está irado, Deus é amor. Amém? Entenda isso. Não existe nada de bom no diabo, mas não existe nada de ruim em Deus. Essa semana, quem recebeu o áudio do pastor Ricardo Costa? Ele disse algo que eu achei fantástico. Com a morte lá do jornalista lá, esse negócio aí. Você acha que dá conta de soltar um negócio desse, irmão? É mais fácil lá bolacha, né? O Boixale, olha aí. E ele se declarava ateu, se declarava um monte de coisa e tal. E pegaram os vídeos dele falando que ele estava debochando de Deus e coisa e tal. E o Ricardo soltou uma frase que eu achei muito interessante. Porque um monte de pastores foram para as redes sociais dizendo: olha, Deus está pesando a mão na vida desse homem, como se Deus tivesse derrubado aquele avião. Irmãos, o que é isso? Nós muitas vezes estamos atribuindo uma situação a Deus, que pode ter sido o diabo, uma falha mecânica, eu não sei. Mas a questão não é essa. Como que Deus
vai castigar uma pessoa que nem conhece. Aquele homem era tão ignorante quanto eu e você antes de chegar na igreja. Até onde eu sei, Jesus veio para aqueles que são ignorantes. Até onde eu sei, Jesus veio para salvar aqueles que estão o quê? Perdidos. Que Deus ia ganhar destruindo ou derrubando um avião de uma pessoa para mandar ele para o inferno? Não é esse Deus que eu creio. Não é nesse Jesus que eu prego. A questão, para finalizar, eu vou passar para o pastor João. A questão é: muitos que estão dentro da igreja não sabem que espírito sois, porque nós estamos achando que nós estamos servindo um Deus que é mau, que faz bem, e um Deus que é bom e que faz mal. Entende isso? Então Deus acorda de mau humor. Vou derrubar um helicópterozinho porque hoje eu estou meio entediado. Acorda. Acorda. Deus, Jesus, Ele não veio destruir as almas, Ele veio salvar. Jesus não se alegra. A Bíblia é enfática: Deus não se alegra com a morte do ímpio. Fica essa reflexão. Pastor João, meu querido, amado pastor João, vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor João. É sempre uma honra receber o pastor João conosco, né? Tem nos acompanhado desde o início do ministério, sempre que pode está aqui conosco, sempre nos aconselhando, sempre dando uma palavra de ânimo. E para nós é uma alegria muito grande, é sempre uma honra ter o pastor João aqui conosco, a pastora Arlete e toda a sua família que está ali. Pastor, o senhor sabe, o senhor é da casa, o senhor sabe o quanto a gente ama o senhor. Fica na liberdade. Paz do Senhor Jesus. Já estava com saudade. O ano passado eu estive aqui, estivemos juntos, graças a Deus. Pastora Ademir, pastora Karina, posso pedir uma gentileza para vocês? Posso pedir para que a igreja se cumprimente realmente da maneira que a gente faz lá? Posso? Então vira para essa pessoa do lado e pergunte para ele assim: se você pudesse ser um docinho, que docinho você seria? Diga assim para essa pessoa: já que eu não posso te dar uma dentada, eu vou te dar um abraço. Dá um abraço nesse lindo aí, nessa linda, por favor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Só para a gente descontrair um pouquinho. Sou da cidade do Guarujá. Sou pastor há 19 anos, da mesma igreja. Temos a alegria, o prazer de realmente conhecer a pastora Karina, o pastor Ademir, já no comecinho lá da toda a peleja. Com a minha esposa, a pastora Arlete, estou com a querida também da nossa casa lá, Manuela, a Tiffany, meu bebê, está com 3 anos e meio. Para quem não sabe, minha esposa não podia ter filhos e com 48 anos ela ficou grávida, né? O bom de tudo isso é que ela não tem ovários nem trompas, né, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Deus é muito lindo. Então não estou aqui para questionar. Entendo que essa ilustre igreja, entendo que essa ilustre assembleia dentro da questão de Cristo tem lutado, tem se esforçado, tem se dedicado. Mas, pastor Ademir, eu queria já deixar isso para vocês dois. Está para chegar um tempo onde o próprio Deus vai desafiar essa igreja a ganhar São José do Rio Preto. A grande questão não é como Deus vai desafiar vocês, é quem vai estar disposto a estar nesse desafio. E aí vai exigir muita oração, jejum, e uma das coisas mais sérias que eu acho que as pessoas precisam ter dentro dos seus corações, que chama fidelidade.
E dentro dessa fidelidade é onde eu entendo que a fidelidade a Deus e realmente ao ministério é onde você vai aprender, amar e ter aquilo que você precisa. Querido, já sem grande demora, tá bom? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Lá no Evangelho de João. Eu espero que você já tenha ouvido essa mensagem. Se não ouviu, guarde o que é bom. Tenho certeza que grandes ministrações, grandes mensagens, grandes palavras têm sido reveladas em cima desse altar. E mais uma vez, com temor e respeito ao Senhor, quero convidar a igreja a entender isso que nós temos nessa noite a conversar. Evangelho de João, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus ao meio. Vou parar por aqui. Curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, segundo a graça do Teu Espírito, segundo a Tua misericórdia, segundo o Teu grande amor, nós queremos realmente pedir a Ti que o Senhor possa nesse dia falar aos nossos corações e fazer realmente, Senhor, toda a diretriz para que os nossos corações possam enaltecer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu sei que você conhece a história de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, depois de 2 anos, realmente foi levado ao Egito, depois voltou, depois da morte de Herodes. Pai foi morar em Nazaré, cresceu lá. Com a idade de 30 anos, ele começou o seu ministério por causa da ação sacerdotal judaica. Tá? Nesse período que Jesus ficou de 3 anos e meio, Jesus curou, ministrou, libertou, ensinou, orientou. Para quem não entende ou não gosta muito disso, Jesus teve uma grande ação sobre o seu ministério de libertação. Então, se você não gosta de libertação, quero dizer para você então que você tem que aprender, orientar sobre isso, porque aprender sobre batalha espiritual é um dos grandes requisitos que um bom cristão, um cristão que gosta de oração, precisa aprender. Eu sei que a vossa igreja, o vosso pastor ensina isso, mas eu quero falar de 3 coisas aqui específicas. E o que é interessante dentro disso tudo, que Jesus sofre o julgamento, passa por toda a ação, e ele é levado, leva a sua cruz até o Gólgota. Já ouvi mensagens de pessoas falando dos 2 bandidos que estavam do lado de Jesus, Jesus ao meio. Mas eu quero falar hoje de uma coisa muito estranha e talvez de uma seriedade muito séria. Eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa e dissesse para ela assim: Jesus teve feridas nos pés, nas mãos e do lado, depois de já estar morto, onde lançou para fora água e sangue. E hoje nós vamos falar como o cristão tem que se encaixar nessas feridas. Vamos entender essa ação das feridas nos pés. Os pés foram colocados entrepostos, atravessou-se um prego feito por um ferreiro, aproximadamente, calculo entre 20 e 25 centímetros para atravessar tanto os pés quanto a madeira. Não quero falar aqui da ação, o que perfurou, o osso que perfurou, mas se você um dia já teve alguma oportunidade de tomar uma pancada nessa parte de cima do pé, você já calcula o tamanho de dor, o tamanho de ação. Mas vamos entender o que é realmente isso significado para nós, concernente à caminhada do cristão e de Jesus sobre essa ferida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas como encaixar isso dentro da nossa caminhada, se muitas vezes dentro do Evangelho não queremos passar por sofrimentos na caminhada do Evangelho? E o que tem sido mais
cogitado nos dias de hoje são pessoas decepcionadas em sua caminhada ou feridas por outros não estarem caminhando da mesma forma. Há um texto que diz: caminharão dois juntos se não for de comum acordo. E aí eu trago a primeira ação dentro disso tudo para a questão família. Quando a família não está caminhando segundo aquilo que Deus realmente deixou de suas marcas. Porque a família muitas vezes está sendo ferida, mas não está se permitindo curar. Por quê? Porque carrega muitas feridas antigas, coloca muitas feridas de caminhadas muitas vezes de um relacionamento que não deu certo, de uma ação de amor que não deu certo, de uma paixão que não deu certo. Então tem várias variações de coisas que realmente estão acontecendo. E o que é mais sério dentro disso tudo, muitas vezes, como foi falado, culpando Deus, falando que Deus realmente não me ouviu, não me entendeu, não me compreendeu, realmente não foi suficiente para agir na minha vida, e na realidade não é nada disso. A gente lida com várias situações, e eu tive um caso agora, o ano passado, de uma mulher, pastora, que ela, ao sentar, quase 50 anos de idade, veio conversar conosco, que já tinha passado por 3 casamentos. E eu sentei com ela e falei assim: mas vamos contar o histórico, o que está acontecendo com você? Ela falou assim: vou contar. Ela foi abusada pelos irmãos, pelo pai, pelo tio, pelo avô, pelo vizinho, pelos primos. Com a idade de 13 para 14 anos, não aguentando mais essa vida, conheceu um rapaz e foi morar com esse rapaz. Passou um tempo, começou a apanhar desse rapaz, mas apanhar muito. Ficou 7 anos com esse moço, não aguentou, separou, arrumou outro. Com esse ela teve 3 filhos, o segundo, também uma pessoa extremamente agressiva, estúpida. Ela vai, separa desse segundo, arruma um outro, um viúvo, fica dentro desse relacionamento 13 anos. O abacaxi, terrível, porque essa mulher, depois que casou com esse terceiro, começou a tomar muito medicamento forte, esses medicamentos psicotrópicos. E aí um dia, dentro desse medicamento, ela tomou esse medicamento e o cara estrupou ela. Estourou ela toda, acabou com ela, teve que ir para o hospital, aquela coisa toda. Lá o médico queria levar, chamar a polícia. A família entrou nessa ação e mandou ela se separar, e ela separou. O que eu achei estranho foi que, como explicar isso dentro de uma linhagem de uma mulher que trabalhava, que tentou ser feliz, que a vida parece que sempre proporcionou algumas coisas negativas para ela. E aí nós fomos orar. A única resposta que nós tínhamos, a única coisa que nós tínhamos, é o Espírito Santo de Deus nos revelar o que estava acontecendo. E ao conversar com ela ali, Deus mostrava uma linhagem indígena da família da mãe. E eu falei assim: Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim: a maldição da família da mãe está indo para ela. Eu falei: tá bom. Querida, você tem algum familiar que veio da linhagem indígena? Você tem alguma mistura disso? Ela falou: não tenho nada não, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai. Eu falei: não, tem alguma coisa errada, tem uma ação maligna nisso. Eu falei assim: tá bom, então vamos fazer uma coisa, você vai para casa, conversa com a sua mãe, pergunta sobre isso. E ela foi para casa, depois de uma semana ela voltou e falou assim: ó, pastor, realmente a minha bisavó, tataravó, era pajé de uma aldeia. Para quem não sabe, pajé realmente é dentro da questão, a feiticeira que coordena, que mexe com essas coisas todas. E aí fomos orar por ela. E pusemos as mãos, ela foi para o chão. Depois de uns 15 minutos parada, aparecendo uma pessoa morta. Entrou pela porta da igreja um demônio. A cabeça dele era quase do tamanho desse altar, coisa muito horrenda. E quando ele entrou no corpo da mulher, realmente o Senhor falou assim: é a maldição da família. Começamos a repreender isso. E para a honra e glória do nome do Senhor, aquilo que ela já estava há muito tempo vivendo à base de medicamentos fortes, já não está usando mais. Por que eu estou falando isso, amados? Porque a marca de Cristo, ela foi gerada não no momento ou não no começo do ministério de Cristo, mas ela foi gerada no final, para um recomeço para nós. Segura na mão do teu irmão e diga assim: as marcas de Cristo é um simbolismo de um começo, não de um fim. O que quer dizer isso? Por essas marcas nos pés, aquele que não consegue caminhar
com coragem, com força, ao se encaixar a sua vida nessa caminhada, a força necessária aparece, a coragem necessária aparece, a ação da emoção, do motivo de você não desistir, de não olhar para trás, porque é uma realidade, quem olha para as feridas dos pés de Jesus, não pode olhar para trás, mas tem que olhar para o alvo, seguir para o alvo, se manter para o alvo, estar atento com o alvo, porque muitas vezes na ação da ação da pessoa ficar desatenta, ou por qualquer motivo, a pessoa muda o seu foco, ela contraria o seu futuro e a sua história. Queria pedir para você um favor. Existe uma ação chamada olho de mira, e geralmente é o olho que a pessoa faz avisada, ou o alvo que ela quer atingir com um revólver, com arma, ou o que seja. Eu queria pedir para você, se você for direito, você vai tampar o olho esquerdo, e se você for esquerdo, vai tampar o olho direito. Eu queria que você apontasse para minha mão como se fosse um revólver aqui. Aponte, por gentileza. Por favor, faça essa gentileza. Não estou pedindo nada demais para você. Eu quero que você aponte o dedo para cá. Aponte, tampe um olho, lógico. Tampe um olho, por favor. Tampe um olho e aponte. Agora mude de olho. Numa coisa tão simples e tão pequena, mudamos realmente a direção ou a trajetória daquilo que a gente quer atingir. Eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa e dissesse para ela assim: você tem que aprender uma coisa na vida. Cristo foi para a cruz com um objetivo, e você tem que ir para Jesus com um objetivo. Mas o que é isso de seriedade? O que é isso dentro da questão? É onde você quer alcançar, ou o que você quer alcançar do Senhor. Eu não falo de pontos materiais, mas falo dos pontos realmente daquilo que Ele é poderoso para criar. Então vamos entender uma coisa sobre isso também, que Cristo, todas as pessoas que se achegaram ao Senhor, que caminharam com Ele, foram exaltadas por aquilo que realmente Ele permitiu a pessoa caminhar. Então eu quero dizer para você uma coisa muito simples e muito poderosa: quem marcha pelo reino é exaltado pelo reino. Agora, se você tropeça, se você deixa de caminhar, se você erra os passos, se você começa realmente a cambalear, ou talvez muito mais sério, começa realmente a perder e sair do caminho, uma das coisas que você tem que entender é uma coisa, amado: Jesus foi ferido nos pés, mas não perdeu a sua trajetória para o céu. Então você que está aqui nessa noite, que carrega essa emoção velha, que carrega esse rancor velho, que carrega essa coisa toda dizendo: eu gosto da igreja, eu gosto de Jesus, mas ainda não teve a posição real da caminhada, da posição com a caminhada, quero dizer que ainda há tempo, porque se nós começarmos a acertar nossa vida, o Senhor começa a acertar aquilo que realmente a nossa alma precisa vencer. E eu quero dizer isso para você com muita coragem: aquele que caminha com o Senhor pode perder o passado, mas não vai perder o futuro. E eu queria pedir isso com gentileza, amado. Eu queria que você ficasse de pé. Por favor, fique de pé. Segure na mão dessa pessoa e diga para ela assim: eu não sei quantos anos de vida você tem, mas se nessa caminhada você perdeu, você sofreu, você se decepcionou pelas pisadas de Cristo, você tem a obrigação de ter uma nova história, porque essa nova história foi criada em caminhadas de muita oração, de muita súplica e de muita entrega. Jesus caminhou para fazer isso, e você precisa caminhar para que essa ação faça você entender que o Senhor te chamou não para viver o que você sofreu, mas para você viver o que Ele venceu. Agora faz um favor para mim,
Diga bem forte para essa pessoa: você não imagina que o futuro te espera nessa caminhada. Aonde você não imagina que nessa caminhada Deus vai abrir portas, você vai entrar com ação, às vezes de pés feridos, mas com uma entrada de uma grande solução e uma grande vitória. Não tema a ferida de agora. Diga bem forte: não tema a ferida de agora, porque ela vai abrir uma porta amanhã. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Sente, sente, sente. Alabacai, manalabasio le mambafécia, ou ne mamba sibrihas. Sentai-vos. Senhor e senhora, eu queria fazer uma pergunta interpessoal sem querer ser desrespeitoso. Essa criança, essa jovem, o que é sua? É o que ela, filho? Sei que vocês amam. Pode sentar. Mas quero dizer para vocês que Deus vai trazer uma força nova para vocês. Tem sido bem desgastante, e eu não estou falando que vocês não amam, mas queria deixar uma palavra para a senhora. Não se culpe mais. Não se culpe mais. Deus sabe que não é tempo mais de vocês deixarem frustrações. Vocês que se lutam, se esforçam, senão ela não estaria viva até agora. Mas com muito carinho, quero dizer para vocês que Deus está trazendo força nova. Uma 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 força nova. Quero atrevidamente agora entrar na segunda ferida, que são das mãos, e ela foi algo bem sério para a mão direita e para a mão esquerda. Agora, o que é interessante dentro disso tudo, que essa ferida não impediu Cristo de socorrer, pastor. E eu queria falar para você hoje, que se você se encaixar nessa ferida, você terá socorro. Agora, o que é isso? O socorro, pastor, não é só para quem pede, não é só para quem acredita, não é só para quem lamenta, não é só para aquele que realmente está desgostoso. O socorro também é para aquele que não tem coragem de falar aquilo que está dentro de si. E eu queria que você segurasse na mão do teu irmão e dissesse para assim: quero falar uma coisa para você. Cristo é tão poderoso que Ele deixou uma marca na mão chamada socorro, para aqueles que confessam que precisam de socorro e para aqueles que não falam nada. E você hoje, minha irmã, você hoje, meu irmão, que vem desgastado de todo esse tempo, queria lhe dar um abraço, moço de camisa salmão. Vem aqui, com licença. Às vezes tu está tão cansado que às vezes você tem vontade de ir embora. Você tem pensado muito na morte, mas o meu Deus manda dizer que é tempo de você deixar o teu coração sarar dessas feridas, porque Ele vai abraçar a tua causa e tu vai ver a mudança dessa causa. Deus manda dizer: socorro é dele. Ele vai intervir em tudo isso. Acalma, os teus são dele, teus sonhos são dele, mas essa causa também é dele. Mas não desiste da vida, não desiste da vida, porque não foi isso que o Senhor te chamou. Tira essas frustrações e se alimenta dele, que amanhã você vai ver o grande milagre que Ele tem para a sua vida. Amém.
Eu lembro de uma situação. Eu era pequeno, não era crente. Eu morava numa rua em Vicente Carvalho, na cidade de Guarujá, e não havia ainda esgoto. E choveu demais. E estava um menino de uns 3 para 4 anos, do tamanho do meu. E eu estava vindo da padaria com pão e com leite. E daqui a pouco aquele menino cai na vala. Dava mais ou menos uns 1,5 metro de profundidade. E aquele menino começou a se afogar. E eu joguei o pão no chão, joguei o leite no chão. E corri. E aquele menino vindo, e a água muito forte. E eu peguei aquele menino e puxei pelo cabelo. Coloquei. A ignorância da mãe, ao chamar a mãe para ajudar, a mãe já pegou o menino, deu uma surra, depois jogou álcool nele, porque não entendia que aquele momento não era para apanhar, aquele momento era para dar o socorro. Quantas coisas que era para você ser socorrido, e em vez de ser socorrido você apanhou. Quantas coisas você se dispôs a ajudar, e muitas vezes tendo que se desprender a coisas talvez pequenas ou grandes, e esperando talvez não uma retribuição, mas pelo menos um reconhecimento. Você sabe quantas pessoas estão dentro do Evangelho frustradas porque alguém não reconheceu ela, porque não teve pelo menos a palavra: valeu a pena, eu sei que você se esforçou, se dedicou. Cristo, ao fazer isso, sofrer essa ação, Ele estende as mãos para não somente para aqueles que realmente precisam de socorro, mas entrando em outro fator, para aqueles que realmente precisam de motivação. E talvez hoje eu vou falar para você de Tomé, como a gente sempre fala que Tomé foi incrédulo, mas as mãos que Jesus mostrou foi assim: Tomé, isso são marcas de motivação para você. Qual o seu nome, moço? Irmão, eu sou assim mesmo. Quem não me conhece, eu vou descendo, eu vou subindo, tá bom? Esquenta a cabeça, não. Vem cá. Às vezes estamos carregando um defunto nas costas, um defunto que realmente não nos leva a nada, não nos motiva, só nos entristece, só nos frustra. Mas nessa noite eu quero ordenar, na autoridade do nome de Jesus, que eu estou repreendendo esse defunto que te fere, que machuca o teu coração. E na autoridade do nome de Jesus, você não vai caminhar mais com o defunto, você vai caminhar viva, menina. Você vai caminhar viva. Vai ser algo diferente, vai ser algo modificado. Meu Deus vai modificar essa situação. Você está ouvindo o que Deus está dizendo para ti? Aquilo que você disse que não era mais, não tinha mais capacidade, nada ia mudar. Meu Deus manda dizer que é tempo dele tirar esse defunto e começar algo novo para a tua história. Guarda isso. Levanta e exalta o Senhor. Cada um que está aqui precisa compreender esse tipo de ação. Posso te dar um abraço? Fica aí. Tu tem papai? Então me permite. Só que talvez teu pai é mais bonito do que eu, mais esbelto. Não, estou mais cabelo, né? Você está aqui na igreja, tá? Cadê seu papai? Quem é seu papai? Você me permite? Sei que tu tem um tempo de igreja, isso é mó legal. Mas vamos dizer que nesse período todo que você tem com teu pai, tu nunca conseguiu abrir de verdade alguns pontos que você está decepcionado. E eu olhar para você, como se eu fosse seu pai, eu chegasse e falasse assim: filho, você me perdoa por ter decepcionado você naquele tempo lá atrás. Filho, você me perdoa, que eu até daquele tempo nunca consegui dizer para você que eu te amo. Pai, venha cá. Se está aqui, o abraço não é meu, é seu. Eu te dei escape daquilo que tu passou lá atrás, moço, diz o Senhor.
eu tirei toda a lama, mas é tempo de tu começar uma reconciliação que só eu posso gerar aí dentro de ti. As oportunidades que as mãos de Cristo selam para nós, as oportunidades que o Senhor gera em nossa história, com mãos feridas que muitas vezes homens não conseguem se levantar. Homens não têm coragem de muitas vezes acreditar que essa ferida levanta realmente os homens caídos, os homens abatidos. E quando eu falo homem, falo mulheres também. De coisas e realmente de situações que ela acha que não é possível. Alamai não lachou, meal até bas. E nem lhe mande isso vai. Diz o Senhor a ti, mulher: conheço muito mais a tua essência do que tu imaginas. E tem tu me dito, Deus, tu não me ouve, tu não fala comigo. Quem disse? A cada manhã eu sou o teu socorro, e a cada manhã eu enxugo tuas lágrimas, que muitas vezes tu queres ir embora e sumir, e que ninguém realmente lembre de ti, mas eu tenho me lembrado daquilo que tu precisas. E saiba somente de uma coisa: daqui a um tempo, dentro de outro tempo, eu vou mostrar a minha grandeza dentro da tua história. Não tema, eu sou o Deus que está cuidando de ti. O que o Senhor tem além da sua mão de socorro? Levantar. E quando a gente fala de levantar, não se fala somente da questão de pegar uma pessoa fisicamente e colocá-la de pé, porque isso é muito fácil. Mas interiormente, talvez seja a maior batalha de um homem, é muitas vezes ajudar alguém para ele se pôr de pé, ou realmente se constituir talvez com uma pessoa com firmeza, com coragem, para realmente se remotivar dentro daquilo que ele passa. Então o interior do homem muitas vezes é mais difícil de se levantar do que o exterior. O exterior pode se dar um emprego, o exterior pode se colocar ali dentro de um relacionamento, mas internamente como alguém levanta outro, ou consegue se levantar, se as desmotivações internas estão totalmente destruídas? Trago um texto para você, que está lá em Ezequiel 37, creio que muita gente já falou sobre esse texto, mas eu queria falar uma coisinha sobre levantar. O profeta vai até o vale, pastor, e profetiza, porque Deus falou assim: profetiza. A grande questão não foi o profeta profetizar, foi com a história dos ossos que estavam desorganizados. E essa desorganização estava tudo desencaixado, fora de posição. Segure na mão do teu irmão assim: eu quero falar uma coisa para você, irmão. A mão de Cristo consegue organizar o que está desorganizado. É só tu deixar, é só tu colocar realmente isso. Eu tenho um jovem lá na igreja, Dominique, e ele veio para a igreja com problemas de drogas, e a gente orou, ministrou, libertou, e hoje ele é um cooperador, não gosta de perder culto, está sempre ali. E um dia ele chegou lá me procurando e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei: o que foi? Dá para a gente ir na sala? Eu falei: vamos lá. Eu sentei com ele. O que foi? Eu falei assim: pastor, eu estou desempregado. Quanto tempo? Vai fazer 3 anos. Eu faço alguns biquinhos. Mas qual a tua profissão? Eu falei assim: pastor, eu ajudava, mexia na área de mecânica lá no CAS, lá tal, e dirigia a empilhadeira. Eu falei assim: mas tu tem isso na carteira? Ele falou: não. Mas tu era o que na carteira? Eu era só ajudante. Ah, tá bom. Mas que grau de escolaridade você tem? Eu falei: eu tenho a 6ª série. Eu falei: então você não tem curso, tem a 6ª série. Eu falei: tá bom, então vamos organizar essa sua história. Primeiro, você vai pegar aí um dinheirinho, vai fazer um curso de empilhadeira, vai tirar realmente. Tem carta de motorista? Tem. Então tu vai tirar a carta. Segundo, vai até uma escola e vai terminar o teu primeiro grau e vai fazer o 2º grau. Tá bom? Tá bom. E o que mais? E terceira coisa, nós vamos começar a orar para Deus abrir uma porta de emprego nova para você. Pastor, Deus, ele é muito lindo. Quando a pessoa escuta, diga para o teu irmão: quando a pessoa escuta
não as besteiras da incredulidade, mas a ação da fé em Deus, as coisas se modificam. Começamos a orar e apresentar a carteira dele e tal, tudo, irmão. E aí o que aconteceu? Lá tem uma ação da Federal. O que acontece é o seguinte: existem os barcos que fazem as fiscalizações, então apreensão, tudo, vê pirataria e aquelas coisas todas lá do cais. E aí estavam precisando de um mecânico para arrumar as lanchas. Dominique lá foi, entrega o currículo, começa a trabalhar para a Federal. A porta, irmão, que outros estavam ali, tudo, o cara foi lá, falou assim: pastor, eu não sei como é que eu entrei. Eu falei assim: eu sei. Agora segura na mão dessa pessoa de lado assim: eu queria só dizer uma coisa para você, irmão. Eu sei que a bênção está chegando. Motivos para ter fé, motivos para virar a situação, motivos para realmente ouvir o que o Senhor tem falado em cima desse altar, motivos para entender que Deus tem te ensinado a ser alguém melhor, alguém que pode fazer a diferença diante das coisas. Eu quero dizer para você, amado, que você vai fazer a diferença dentro da sua família. Não tema, Deus é contigo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele vai te ajudar a mostrar para aqueles que não acreditam que você tem um Deus do teu lado. Ainda falando sobre mão, socorro, auxílio para se levantar. Uma das coisas que o Senhor sempre utilizou em sua mão foi para mostrar que a mão dele gerava diferenciações. E quando eu falo de coisas diferentes, são bem interessantes e bem, ao mesmo tempo complicadas e ao mesmo tempo fiéis, porque o Senhor é fiel sobre todas as coisas. Irmão, sei que você nunca passou isso, só aconteceu isso lá no Guarujá, aqui não acontece, né? Graças a Deus. Eu casei no ano de 1996 e dia 16 de dezembro de 1995, eu estava desempregado fazia 2 anos, quase 3 anos. Cheguei para a pastora e disse assim: pastora, eu estou convidando, ou falei para um pastor amigo meu, a pastora estava do lado, na época não éramos pastores. Disse para ela assim: pastor, estou convidando o senhor para padrinho do meu casamento em junho. A tia dela olhou para mim e falou: meu Deus, esse homem é doido. Como é que ele vai dar alguma coisa para minha sobrinha? Ele não está trabalhando, não tem nada. E Deus falou assim: cala a boca. O Senhor propriamente respondeu para ela. Isso foi dia 16 de dezembro. Dia 21 de dezembro eu arrumo um emprego. Em janeiro ganho uma geladeira Consul, duplex, um fogão continental de 6 bocas, um jogo de quarto, um jogo de sala, um tapete. O vestido dela para ficar por R$4.000 ficou por R$500. Ganhei o terno do meu casamento. Desculpa a expressão, não pode falar. Eu ganhei até a cueca. Fevereiro compro as alianças. Março começa a pagar a lua de mel. Em junho nós casamos. Período de frio, Serra Gaúcha. Um frio, irmão, vou dizer para você. O que é engraçado, pastor, é que lá no sul tem é privada, né? Aquecida. E eu não estava acostumado. E eu acordo na madrugada, né? Quando eu sentei, uai! Eu tomei aquele susto e falei, né? E vamos tocando. E aí voltamos, tínhamos R$10. Diga assim para o teu irmão: o que você faz com R$10? Porto Alegre, com R$10, 4 malas, mais 2 pequenas, mais 8 caixas com suco de uva, com as coisas, com as lembrancinhas para dar para da família. E aí eu cheguei para ela e falei assim: só tem R$10. Não tinha ninguém para pegar a gente no aeroporto de Guarulhos, não tinha dinheiro para pagar o ônibus. E eu falei: e agora? Deus é sempre lindo, irmão.
Diga assim: quando você deixa Deus cuidar de você, Deus cuida. No aeroporto de Porto Alegre estava um pessoal da CVC lá, e aí uma moça que estava junto com a gente falou assim: seu João, eu falei: tudo bem, fala. A minha amiga mora lá em Vicente Carvalho. Falei: que legal. E o patrão mandou uma van para trazer, para buscar ela, só vai ela. O senhor quer uma carona? Eu falei: quero. Bem, isso a gente não pode recusar, né? Aí chegamos no aeroporto, pegamos 3 carrinhos, tal, colocamos as coisas, a moça com 2 malinhas. Aí chegou na van lá, deixou a moça falou assim: dá para o senhor dar uma carona, que eles moram lá também? Dá. Aí começamos a colocar as malas, colocar os negócios. O cara perguntou: vocês vieram do norte? Eu falei: não, é que a gente veio de viagem, né? Aquela coisa toda. Aí, pastor, ar-condicionado, quer refrigerante, quer uma aguinha? Eu falei: dá uma aguinha. Estava tomando, né? Apaixonado, novo, lua de mel. Deixamos a moça na casa dela. Aí ele falei onde que era a minha casa, ele parou. Ele falou para o teu irmão: R$10. Parou na porta de casa, eu falei: bom, vou descer tudo. Eu desci as coisas tudo. Cheguei pro cara da negócio: quanto quer? Ele falou: me dá uns R$10 aí. Diga assim: a conta que você às vezes acha impossível de ser resolvida, nas mãos do Senhor, através dessa ferida, Ele paga as contas. Não as loucuras do crente, hein? Entenda bem que se a sua conta se encaixa na ferida, Ele realmente vem com a ação da providência. Mas abrindo um parênteses dentro disso tudo, e eu também quero falar concernente a isso para você, é que você tem que entender que através dessa ferida, há oportunidade de mudar aquilo que está te fazendo sofrer. Então essa ferida representa a cura do teu sofrimento, dessa questão que parece que às vezes nós estamos realmente desmotivados, porque parece que sempre estamos nas mesmas situações ou nas mesmas circunstâncias. E eu quero abrir um parênteses para falar sobre isso. Irmão, a gente se depara com cada coisa, com cada situação, com cada circunstância. É coisa assim que vem de tudo quanto que é canto. E, pastor, o senhor me permite? Irmão, eu sou levado a cada situação que você não faz ideia. E também não estou tirando sarro da pessoa, do defeito da pessoa. Estou falando que o caso que veio para mim. Eu fui convidado para orar por uma criança que estava sofrendo uns ataques epiléticos no hospital, num posto de saúde. Cheguei lá, estava a senhora e mais a irmã com a criança e mais umas 3 crianças. Aproveitei para orar por todo mundo. Saí dali, quando eu estou saindo, do lado de fora assim do pronto-socorro, já quase no meio da rua, uma moça parou e falou assim: o rinhão, né? Eu falei: como é que é? Eu falei: o rinhão, ela era fanha. Eu falei: sou. Eu já fui na sua igreja. Eu falei: é? Por que não ficou? Eu me apaixonei, assim, não sabe, né? Aí a gente perou, eu comecei a namorar, eu me escamei. Eu falei: é? E por que você não vota? Eu tenho pança. Eu falei: mas vamos orar, você tem que tomar força. Me ajuda, por favor. Eu falei: tá bom, vamos orar. Irmão, pastor, como é difícil. As pessoas às vezes se apegam aos seus defeitos para querer esmolas. E eu queria que você segurasse na mão do teu irmão e dissesse para ele assim: aprenda uma coisa na vida. A ferida de Cristo não é uma esmola para você, hein? Ministrei por aquela mulher, falei para que ela mudasse e tomasse uma atitude. A grande questão dentro disso tudo, e que você tem que entender, que quem quer realmente vencer por aquilo que Cristo é em sua vida,
não pode realmente mais estar apegado realmente a coisas que realmente o Senhor não tem mais interesse em mexer. E tem gente que quer que Deus mexa em situações que não é mais para mexer, mas a pessoa quer que aquilo seja mexido. Então a diferença entre uma cura interior, uma cura de alma, uma cura de emoção, naquilo que você passou e que você precisa ser curado para melhorar, é diferente de algo que realmente te frustrou, Deus tirou da sua vida e você quer que Deus traga de volta. Não dá. Então o que você tem que entender é que a ferida são para resultados que façam você realmente estar diferenciado para o reino e diferenciado para a sua vida. Mas se você não deixa isso, esses defeitos continuarão fazendo você muitas vezes se apegar a esmolas e coisas que realmente você não precisa. Trago novamente o livro de Ezequiel 37, onde o Senhor faz o reboliço e reencaixa ossos em ossos. Então diga para o teu irmão assim: então nessa profecia, o seu osso não vai se encaixar no meu osso. Isso quer dizer, a sua história, ela tem um significado para você que muitas vezes não pode ser um significado para mim mesmo. Muitas vezes nós temos algumas igualdades. E quando vamos falar realmente de casamento também, onde realmente o socorro ou a ação de Cristo dentro da ação de um relacionamento é fazer isso, amado, ó. As feridas de Cristo não impediram dele unir. E muitas pessoas com a ferida desunem-se por coisas pequenas e coisas banais. Eu lido com algumas situações, e uma foi muito interessante, que o cara chegou, veio à igreja na hora da apresentação. Tudo bem, fulano de tal? Ele: sou eu. Tudo bem, querido, que Deus abençoe e tal, tudo. Quem é essa moça do seu lado? Eu falei assim: minha namorada. Eu virei para ele e falei assim: pois eu tenho uma coisa para dizer para você, pode falar. Eu falei assim: moça, esse moço que você está do lado aí namorando é casado. E o outro, moço, volte para sua esposa. Eu escutei esse testemunho agora, o ano passado. O cara voltou para a esposa, está até hoje, pastor. O que realmente significa isso? Será que as pessoas estão vindo para a igreja para achar que Deus não sabe das suas realidades? Será que as pessoas não estão vindo para a igreja sem saber que realmente o Senhor tem poder para revelar? E se muitas vezes não revela, é porque realmente Ele está esperando você começar a acordar para as coisas reais que você precisa melhorar? Essa marca não mente. Diga para o teu irmão assim: as marcas de Cristo não mentem, irmão. Elas são verdadeiras. Quem vive marcas mentirosas são os homens. Então você tem que começar realmente a entender que a verdade dessas marcas tem que se encaixar dentro da sua história. E naquilo que você talvez esteja mais conturbado, é onde você precisa mais do socorro, do apoio para se levantar e uma motivação. Que motivação é essa? Eu sei em quem tenho crido. Agora eu vou entrar em uma, que é a terceira, que é a marca da lateral, pastor. Onde o soldado, depois que Jesus expirou, não teve mais fôlego, o soldado vem e fura. Abre-se uma lateral, entra-se provavelmente até o coração. Acredito que deva ter entrado de 10 a 12 centímetros. Expele água e sangue. Água significando uma palavra, mas vamos entender um pouquinho o que é realmente isso. Tanto para quem precisa e tem sede, tanto para aquele que precisa ser limpo, tanto para aquele que precisa realmente ser abastecido. O sangue, significando a nova aliança, para aqueles que estão desaliançados ou que não têm aliança, o sangue significa realmente a nova aliança. E também, como a própria palavra diz, o sangue do Senhor nos purifica de todo pecado. Mas a questão não é a água, a questão não é o sangue, a questão é quem consegue entrar em Cristo.
Porque se essa abertura aconteceu para que os homens começassem a se introduzir ou estar mais dentro de Cristo do que propriamente nas suas próprias histórias. E aí entra uma grande questão dentro disso tudo. E aí eu quero aproveitar para pedir para isso para o senhor, pastor. Fique de pé, por favor. O senhor me permite, pastor? Eu quero que você vá até 7 pessoas e faça uma pergunta para essa pessoa. Diga para o teu irmão assim: qual o desafio que o Senhor está querendo de você? Vá até 7 pessoas e diga para você: qual o desafio que o Senhor está querendo de você? Qual o desafio que o Senhor está querendo de você? Qual o desafio que o Senhor está querendo de vocês? Sente. Com permissão da pastora, que é a que lida com isso, o pastor Ademir. Músicos, o desafio do Senhor é que vocês toquem melhor? Sim ou não? O desafio do Senhor é que vocês, além de serem músicos, se tornem ministros. E além de ministros, o Senhor possa fazer vocês serem levados à chamada. Porque na realidade eu entendo que ao vocês serem músicos, não é só a chamada de tocarem ou de cantarem. Existe uma chamada. Então eu vou aproveitar para dizer isso, que Jesus criou uma chamada para nós, pastor, através dessa perfuração. A chamada de ir além do que os homens comuns vão. E eu queria que você segurasse na mão dessa pessoa e dissesse para assim: essa chamada significa para você que chega de você ser um crente comum. É um desafio? Como é? Então o que eu quero que você compreenda isso. Que desafio é esse? Primeiro, ir em situações e lugares onde Ele te direciona e você não tem receio de ir e sabe que Ele vai além daquilo que você espera e vai fazer aquilo que Ele deseja. Eu tenho algumas situações também, a gente vive alguns dilemas e alguns são interessantes. Eu acho que tem um ano atrás também, eu estava num culto, pastor, e estava um rapaz de boné. Eu desci do altar e disse para ele assim: queria falar uma coisa para você, mano. Ele falou: pode falar. Quero dizer para você que para mim você é um covarde. Tu disse que já roubou, já fez, já plantou, já fez assim, já fez assado, mas quero dizer para você que para mim você é um covarde. Está ouvindo? Voltei para o altar, continuei ministrando. Chegou no fim do culto, eu falei assim: ei, mano, quer ser um valente ou quer ser um covarde? Ele olhou para mim: quero ser um valente. Então vem aí. Aceitou Jesus, foi embora. No final do culto a irmã me procurou e falou assim: ô pastor, eu queria dizer uma coisa para o senhor. O que é que foi? O cara estava armado. Eu não sei quantas vezes minha mulher já teve medo dela ficar viúva. Ela, sei lá. Mas o que eu quero que você entenda, diga assim para o teu irmão: sabe que a primeira chamada que Deus quer com você, aceite os desafios da fé. Dá um grito nessa pessoa assim: aceite os desafios da fé. Porque esse furo foi um desafio para quem realmente ali achava que tinha
terminado, e o Senhor tinha realmente nem sequer acabado, Ele tinha começado uma coisa nova. Ali foi um desafio. A cruz é um desafio para todo cristão. A cruz é um desafio de fé, e as feridas de Cristo são um desafio de fé, porque, amado, quem caminha com fé caminha. Agora, tu tem coragem de abrir a mão? Um tempo dentro de outro tempo, Nehande Sulofa, haverá o projeto que ainda tu pensas, mas não colocou em prática, do terreno desse lugar. Mas diz o Senhor para ti: se posicione, porque vão se levantar achando que tu tem feito isso, assim, assim. O inimigo por um período vai tentar manchar a tua imagem, mas fique na posição do Lima Sébia, que depois de passar por isso, o Senhor dará a chave e mostrará para aqueles que oram lá fora contrariamente, e que tentaram envergonhar, que tentaram mexer, que tentaram produzir, e até hoje tentam mexer aqui dentro. O Senhor vai desmascarar, o Senhor vai derrubar, e o Senhor vai capacitar a ti para receber essa vitória. Se prepare, haverá povo novo, assim diz o Senhor para ti. Agora vamos entender algumas coisas sobre esse desafio, que encaixa, pastor, em duas coisas: se encaixa na palavra e se encaixa na aliança. E esse desafio, quando ele é produzido dentro disso tudo, ele faz com que as pessoas não fiquem com a visão perdidos. E eu queria que você segurasse na mão do teu irmão e dissesse assim: quem aceita esse desafio não fica com a sua visão perdida. Agora pega a parte mais fofinha dessa pessoa, cutuca e diz assim: você está ouvindo, irmão? Diga para o teu irmão assim: eu estou vendo a sua gordurinha, mas é você que tem que enxergar a sua promessa. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, amado. Queria pedir para quem pediu louvor vir para cá. Eu não sei até que horas eu tenho, mas trago agora a essência de Tomé, que ele não estava com os 12. E Jesus depois apresenta e fala assim: Tomé, eu estou me mostrando agora, mas tu não acredita que eu estou vivo? Então toca nas feridas. Olha, desperta, que aquilo que eu prometi, eu estou realizando. Com licença. Pastor, eu vou falar uma coisa para a motivação de algumas mulheres aqui. Deus me mostra entre esse ano e outro ano, abrindo ações de relacionamento para casamento. Entre esse ano e o outro, o Senhor vai começar a fazer casamento de mulheres aqui dentro. Lava sorremende face, amante face. Receba. Jesus, eu nunca vi tanta alegria, pastor, pelo amor de Deus. Irmão, eu não estou falando isso, por favor, entendam o que eu quero dizer. Não estou falando isso simplesmente para trazer uma brincadeira para a igreja. É para você abrir seus olhos dessa desmotivação de ver muitas pessoas conquistando e você não. São baques muitas vezes mais sérios, que nós às vezes não imaginamos quantas pessoas aí estão bombardeadas realmente de coisas frustrantes. Então eu quero dizer para você que é tempo de você enxergar.
Seu desafio é entrar na profundidade do Senhor. E Ele vai fazer você enxergar a real realização que você sonha e deseja. Esses tempos atrás, pastor, tomei uma dura de Deus. Falando com Deus, aquela situação, e vai aqui, vai de lá, vai de aqui. Daqui a pouco Deus falou para mim assim: para de sonhar o sonho dos outros, sonha os teus. Sabe aquelas coisas que você sai assim, caindo. Sabe por quê, irmão? Segure na mão dessa pessoa. Você está fazendo uma das coisas muito erradas na sua vida. Você está deixando sentimento de pessoas, atitude de pessoas entrar naquilo que o Senhor quer entrar. Quem entra na cruz, entra por um motivo. Quem sai da cruz, sai por vários motivos. E isso tem que nós começarmos realmente a compreender um processo de modificação. Porque, amado, segure na mão teu irmão assim: quem crê na cruz, as promessas não ficam velhas. Ai, Jesus, os crentes. Eu vou usar o meu filho para contar uma coisa para você. Um dia nós estávamos num lugar chamado Vale da Bênção, e eu estava ajudando uma irmã a descer, que era uma descida, e eu peguei o filho dela pequeno no braço, e a pastora estava falando de Deus para um grupo de mulheres, e ela olha para trás e o diabo fala para ela assim: tá vendo? Ele consegue pegar nos braços os filhos dos outros, mas o teu, tu nunca vai dar um filho para ele. A pancada no coração da pastora foi grande. Aquilo entrou como se fosse uma punhalada, uma facada, uma seta. E ela não falou nada. Deus também não respondeu para ela. Deus não falou nada para ela. Mas essa promessa já existia desde quando nós casamos. E um ano depois, ela fica grávida. Segura na mão do teu irmão e diga assim: eu quero falar uma coisa para você. Aquilo que mais o inimigo deseja é mentir para que as pessoas não acreditem em suas promessas. Diga para o teu irmão assim: chega, irmão. Está na hora de você ouvir Deus e não ouvir o teu adversário. Porque o teu inimigo não sabe e nem imagina que as tuas promessas já estão declaradas através da cruz para acontecer. Cada ferida daquela será e sempre gerará um encaixe de todas as promessas que o Senhor tem na sua vida. Não tema. O Salmo 23 diz assim: o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Então o pastor da sua vida diz para você: é tempo de você acreditar no cuidado dele da sua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Eu quero trazer uma definição. Queria pedir para os meninos louvor vir para cá. Finalizo com uma questão. Pastor Ademir, pastora Karina, as feridas são marcas de uma grande amizade. Vou repetir de novo. As feridas de Cristo são as marcas de uma grande amizade. Mas o que é isso, pastor? Pela minha amizade por você, pode furar os meus pés. Pela minha amizade por você, pode furar minhas mãos. Pela minha amizade por você, pode furar meu coração. Mas pela minha amizade por você, eu ressuscito. Então
Então segura na mão dessa pessoa e diga para ele assim: por causa da amizade de Cristo, Ele ressuscitou e diz para ti: não tema, eu te ajudo. Fica de pé. As marcas de Cristo não podem ser uma frustração para você de amizade. Não podem ser marcas que fazem você parar de adorar. As marcas de Cristo não podem ser coisas que deixam você revoltada, irada, sem entender o devido amor e o carinho que o Senhor tem por você. Eu pedi uma coisa, igreja. Eu queria que você abraçasse essa pessoa do lado e dissesse para ele assim: as feridas representam amor. Agora diga assim para ele assim: não só para quem já tem, mas para aqueles que não têm também. Diga para assim: se você tem falta de amor, as feridas estão preenchendo você de tamanho amor que você não ficará mais ferido. Agora deixa eu pedir um favor para você. Vira a mão em direção à sua casa. E eu preciso que você diga assim comigo: Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha casa, como eu me levanto, como eu me deito, o que eu necessito. Mas hoje eu quero pedir que as feridas entrem aonde a minha casa ainda não está em ordem. Então, através das tuas feridas, começa a colocar em ordem a minha casa. Começa a colocar em ordem a minha casa, Senhor. A ferida vai curar. O caminhar do Senhor. Agora, diga comigo assim: tem mais, Senhor. Através dessa ferida que o Senhor venceu, eu apresento a minha família. Eles precisam da tua marca. Eles precisam ser marcados com a marca do Cordeiro. Então, Senhor, começa agora a transferir a tua marca para a minha família agora. Aqueles mais difíceis, aqueles mais... Irmão, para um pouquinho. Não sei quem é, se você permitir até a gente orar agora, mas vejo 3 pessoas aqui que têm problemas com parentes com drogas. Eu não sei se é filho ou irmão, que é seu. Você que é seu. Põe a mão no coração. Vocês. Só quem tem com problema nisso. Quem tem problema com alguém de parente de droga. Fecha os olhos. Alamamachurra. Senhor, eu quero repreender agora o espírito que está, Senhor, impedindo daquela marca de, Senhor, papai, a tua marca entrar naquela vida. E eu quero agora nesse momento, Senhor, pedir que a tua marca entre no coração, na mente, Senhor, na história, quebrando toda a maldição, quebrando, Senhor, todo o espírito de vício, tirando, Senhor, aquele Zé Pilintra, Senhor, diabólico, Senhor, tirando, Senhor, aquela pomba gira diabólica, Senhor, da vida daquele jovem, Senhor, daquele moço, Senhor, daquela moça, vai cortando agora, vai tirando da vida daquele pai, Senhor, papai, toda a carga diabólica agora, nós começamos a profetizar, a retirar daquela carga diabólica agora, Senhor, vai arrancando essa carga diabólica agora, vai, renácia, alomester vesturramai, aneme condeleia, shorra Kawadamasteria, Alamanjol Veshermi Kamatai Veshobre, Alaimi Vombe Sevi Coche Fasi, Aleimanjilo Shohai Kanai, Endretolo Roshanda Gahaya. Espírito Santo de Deus, não posso, mas tu pode. Tira essa carga agora. Vai queimando agora, vai queimando aonde está, vai queimando na vida daquele moço agora. Vai saindo de lá, Zé Pilintra, vai saindo de lá agora, vai saindo, show, vai saindo agora. Obra de feitiçaria, obra de bruxaria, obra de magia negra, vai sendo queimada agora. Tira aquele ressentimento
ressentimento do pai, tira aquele ressentimento da mãe, tira aquele ressentimento da família, aquilo que atravessou o tempo, aquilo que atravessou o passado, aquilo que veio para o presente. Nós começamos a cortar agora, Senhor. Vai eliminando essa carga maligna agora, vai tirando essa ação, em nome de Jesus. Agora eu queria pedir uma gentileza para você. É estranho isso, pastor. E eu queria trazer isso como desafio. Há alguns anos atrás nós fomos atender uma moça que tinha abortado. O primeiro filho dela a filha tinha quase 15 anos e ela ficou grávida de uma criança, querendo muito aquela criança, e aborta. E nós vamos lá, e que palavra, que motivação dá para aquela mulher. E uma das coisas que a pastora falou para aquela moça foi: perdoa a Deus. Perdoa a Deus. E ela falou: não, eu não tenho nada que perdoar a Deus. Não, quem tem que ser perdoada sou eu, que sou pecadora. E a palavra foi: perdoa a Deus. Por quê, irmãos? Porque tem muita gente que não recebe porque está ressentida com Deus. E a cruz e as feridas da cruz não podem permitir você ter ressentimento com Deus. E ressentimento faz com que pessoas comecem a ter muito mais amargura em sua história e em todos os sentidos. E enquanto o louvor está tocando, eu queria pedir para você dobrar teu joelho aí onde você está sentado e perdoar a Deus. Eu também queria te dar um abraço, moço de vermelho. Deus já te deu muitas chances, mas às vezes você parece que não quer essas chances, porque você queria também ir embora. Tem coisas que você está frustrado, e você é um cara lutador e guerreiro, mas parece que tu faz, e sempre as mãos estão vazias. Eu não sei se essa moça, o que é sua, mas às vezes tu diz para ela, se eu estiver mentindo: poxa, não está dando, não sei o que eu estou fazendo de errado, eu vou para a igreja, eu busco, eu estou orando, eu estou jejuando, mas por que não está mudando? Deus manda dizer que Ele está quebrando uma maldição hoje. E eu vou entrar numa profundidade ainda mais séria. Deus me mostra uma mulher muito antes dessa moça, aonde fez uma obra de feitiçaria, de bruxaria, para travar tudo na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o meu Deus manda dizer para ti que Ele está quebrando camisa hoje. Vai começar a ver, as portas vão se abrir. E ó, abre essa mão, porque Deus vai pegar uma chave na tua mão de uma casa. Deus vai tirar essa situação. Lava sobre a Não desista. Dobra seu joelhinho onde você está. Se não puder, ficar sentadinho, que a gente entende. Mas eu quero pedir para você um desafio. Perdoe Deus porque você não entendeu o que Ele está fazendo. Perdoe Deus porque você está machucado, porque Ele não entregou aquilo que você queria na hora que você desejava. Perdoe Deus por as coisas não terem ido segundo aquilo que você esperava. Tua esperança não está frustrada. Mas o meu Deus também tem uma cura. Meu Deus também tem uma cura. Até para aquele que adora, mesmo caminhando com feridas. Perdoe Deus. Perdoe Deus. Sua chamada vai mudar. Perdoe Deus. Sua família vai se transformar. Perdoe Deus. Essas portas se abrirão. Perdoe Deus. A cura virá. Perdoe Deus. E aquilo que para você está lá no fundo doendo, que parece que você está retrocedendo em vez de avançar,
Perdoe, Deus, por aquilo que realmente não foi do teu jeito. Perdoe, Deus, porque as feridas de Cristo não fizeram com que Cristo ficasse com raiva do Pai. As feridas fizeram com que os homens amassem mais a Deus. E Jesus mostrou o amor dele através daquelas feridas, tanto para os homens quanto para o Pai. Libere esse perdão. Tira essa marca que não serve. Ela não está encaixada no propósito. Me faz entender. Recomeça. Tempestade é você. Recomeça. Chuva forte é você. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. E o que me faz tremer as Pode ficar de pé. pernas, a porta aberta é você. É você, é tudo sobre você. Tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a Tempestade é você, chuva forte é você. As feridas mostrarão que as tuas lágrimas serão enxugadas. As feridas mostrarão que o choro vai durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E Cristo, ao ser ferido, mostrou que as feridas saram. Eu quero que você profetize para essa pessoa: suas feridas vão sarar. Diga bem forte, vá até 7 pessoas e diga para ela, profetizo, suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Não tema, suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar. Suas feridas vão sarar, irmão. Eu preciso ministrar isso finalizando. Segure na mão dessa pessoa e diga para ela: o presente que você nunca recebeu de Deus, você vai receber. Vejo caixas grandes, pastor, chegando. Vejo algumas caixas se dividindo em várias caixas menores. Isso serão projetos, isso serão testificações dentro de casas. Há pessoas que estão levando presentes para dentro da sua casa. E eu não quero falar de eletrodoméstico, irmão. Não quero falar de cama, de geladeira. Embora eu acredite que Deus possa fazer isso. Mas realmente de um lar onde toda a sujeira começa a ser tirada. E Deus começa a limpar de verdade o ambiente daquela casa. A paz vai entrar. Deus presenteia você com paz. Deus presenteia a tua família com paz. Deus presenteia o teu trabalho com paz. As portas serão diferentes. Não tema. O Senhor está fazendo a diferença. Exalta o Senhor. Glorifica o Senhor. Engrandece a Ele, engrandece a Ele. a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Sobre você.
e terra, céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão. Céus e terra se encontram alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão ruge no trono. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor possa continuar, Senhor, derramando, Senhor, Pai, sabedoria, graça, Senhor, que nós possamos absolver a Tua palavra e fazer da Tua palavra, Senhor, um fundamento, Senhor, para que possamos caminhar nessa palavra, porque verdade é o que o Senhor estabeleceu, verdade, Senhor, é o que o Senhor tem dito, Senhor. Pai, nós repreendemos toda a ação contrária, Senhor. Pai, nós não aceitamos, Senhor, como foi ministrado, nós caminhamos nesse fundamento, Senhor, aonde o Senhor é por nós, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos santificou, foi o Senhor que disse que nós somos mais que vencedores, e o Senhor diz, e a Tua verdade é um fundamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, amado.